Oi, pessoal, um abraço a todos. Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga. Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaguinha. Estão estranhando a minha alegria? Gente, eu não consigo parar de pensar que a gente está na Série A do Campeonato Brasileiro. Desculpa, pode parecer surreal. Pode parecer surreal que a gente esteja comemorando ainda, né? Mas, cara, a sensação de alívio que eu tenho de um domingo para outro. Cara, domingo passado tinha uma tonelada nos nossos ombros. Nos meus e nos teus aí. Tinha uma tonelada nos nossos ombros. E agora não tem mais. Olha só como é o futebol, né? Domingo passado, a gente estava falando sobre a possibilidade de jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Falando sobre a possibilidade, eu realmente acreditava que o Inter escaparia como escapou. 7 dias depois, uma semana depois, nós estamos falando sobre a possibilidade de Tite treinar o Internacional. Por isso que eu digo, gente, independente do que aconteça, dos resultados, não desista do Internacional. Não desista do nosso amor, da nossa paixão pelo Inter. Porque assim é o futebol. E eu acho que tá se avizinhando coisa boa aí pra nós, tá? Não é possível que a gente sofra tantas derrotas, né? Tanto resultado negativo. Uma hora vai chegar uma coisa boa. Vamos acreditar nisso? Vamos acreditar nisso? Bom, eu quero falar sobre a possibilidade de Tite treinar o Internacional, tá? Respeitando todas as informações, sempre faço isso, todas as informações que os colegas têm. Eu vou trazer aquilo que eu tenho, tá? De informação e vou trazer opinião também sobre Tite no Internacional, tá? E eu quero avançar no projeto, no planejamento Inter 2026. A gente precisa fazer dinheiro. A gente precisa que esse profissional que chegue agora, o executivo, que já existe, que é o nome que muito provavelmente já esteja trabalhando, esse cara, a primeira coisa que ele tem que fazer é negócio. E eu tenho aqui 100 milhões com 3 jogadores que é possível fazer para levantar dinheiro, respirar, contratar e mudar a fotografia do time do Inter. Vamos falar sobre isso a partir de agora, neste conteúdo que tem a força de KTO, kto.bet.br. Atenção, kto.bet.br. Vamos lá porque tem Copa do Brasil neste domingão. Jogue com responsabilidade, proibido para menores de 18 anos. A KTO, você sabe, tem a chance extra. Você pode apostar, fazer uma combinada. Eu fiz aqui a minha combinada das semifinais da Copa do Brasil, tá? Vamos fazer o seguinte, vai fazendo o teu cadastro na KTO e eu vou jogar esse palpite KTO lá pro final, tá legal? Acesse o site kto.bet.br. Corinthians e Cruzeiro, Fluminense e Vasco. O que que vai dar? Vamos botar uma graninha no bolso, com 25 pila, vamos botar uma graninha legal para brincar, para trazer emoção nessa rodada dupla de semifinal de Copa do Brasil. Gente, desde acho que quarta ou quinta-feira que começa a surgir assim a possibilidade do Tite treinar o Internacional. Possibilidade não, uma especulação sobre Tite no Internacional. Eu mudei e vou explicar por que eu mudei. Eu tinha a ideia de que o Tite jamais aceitaria treinar o Inter, tá? Já falei os motivos, por falta de confiança na direção, por entender que a Europa é o melhor caminho, porque daqui a pouco pode pintar um clube do centro do país para ele. O Tite era o técnico da seleção, Flamengo. Será que ele viria para o Inter sem ter uma competição intercontinental para jogar? Esse era o questionamento e essa era a minha dúvida. Pois eu mudei sexta-feira. Eu mudei diante das informações. Gente, separem opinião de informação. Levem isso para a vida de vocês. Informação é informação, gente. Não depende de palpite de ninguém. Opinião não está relacionada ao que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho. Não, informação. E em cima das informações que eu recebi e que a gente trouxe no ar, no sala de redação, o Diogo muito bem informado, né, os meninos que trabalharam na reportagem, o Tite ouviu o Abel e mais do que isso, ele colocou, olha, não tem problema nenhum em assumir o Inter neste momento, não tem problema nenhum em assumir um contrato de 1 ano, porque a gestão do presidente Alessandro Barcelos
vai até o final deste ano. Não quer dizer que ele não possa fazer um contrato de 2 anos com o treinador, pode. E o Tite disse, olha, ouço sem qualquer tipo de problema uma oferta do Internacional. Sou profissional e tenho uma ótima relação com o Abel, conheço as pessoas do Inter e ouço sem qualquer tipo de problema. Bom, mudou completamente o meu sentimento. Aí é sentimento, tá? Bom, se o Tite tá dizendo isso e a gente tem isso como informação, não quer dizer que o Tite vai treinar o Internacional, mas eu já começo a acreditar. Ainda na sexta-feira, eu recebi uma informação que não é tão otimista, e eu vou dizer aqui, tá, gente? Eu respeito todos os colegas, mas eu não tenho as informações que alguns colegas estão tendo. E eu prefiro dizer aqui que eu não tenho as informações do que simplesmente copiar e colar o que os caras estão dizendo. Tá? O que está sendo dito? Que o Tite gostou da proposta do Inter, que o Tite já analisa uma proposta do Inter e que vai responder ao Internacional nesta segunda-feira. Eu não tenho isso. A informação que eu tive na sexta é muito dinheiro. É muita grana, na opinião dessa pessoa que tem relação com o Tite. Que tem relação com o Tite. E que até me disse o seguinte, olha, o Grêmio, agora antes do Luiz Castro, deu uma olhada de novo no Tite. Mas se assustou também com os números. Os números são 2 milhões de reais por mês, e eu não me assusto, tá, gente? Não me assusto, eu vou explicar por quê. 2 milhões mais bônus, metas, tudo que o Tite, ou que todo treinador tem, todo técnico tem. Então, pode ser uma conta alta aí. O Inter tem um orçamento de folha do futebol hoje que líquida, depois que os jogadores saíram, tá em 12 milhões, tá? A ideia é enxugar um pouquinho ou manter nessa linha aí, nessa faixa, tá? 12 milhões. Não tem problema nenhum a tua comissão técnica custar 2, 2,5. Tu não pode ter no teu elenco Richard, Ronaldo, Cleiton Sampaio com um contrato de 3 anos, Borré com um contrato de 1.800, Bernabé com um contrato de 1 milha jogando nada. Então, se o Inter consegue resolver isso, não tem problema nenhum pagar mais pro treinador. Gente, o treinador é o cara que vai resolver os problemas. O técnico do Inter precisa ser um cara forte. E sim, o Tite é um nome forte. Eu vou repetir aqui, tá, gente? Eu vou repetir. Eu não tenho as informações que os colegas têm de que o Tite tem uma proposta do Internacional na mão e que ele vai responder nessa segunda-feira. Eu vou torcer para que isso seja verdade e vou torcer para que o Tite aceite. Mas eu não tenho como dizer para vocês que tá bem encaminhado, que o Tite gostou, pelo simples fato de que eu não tenho essas informações. E eu não tô dizendo que o Tite não gostou ou que o Tite não tem proposta. Não, eu tô dizendo que eu não tenho as informações que os colegas têm. E torço para que eles estejam certos. E que o Tite possa treinar no Internacional. Tá? Deixa eu avançar aqui. Só um cuidado, tá? Um cuidado com o que chamamos no futebol de reversão de expectativa. Olha o nome que nós estamos falando aqui. Tite. Melhor técnico do futebol brasileiro. Tite. Melhor técnico brasileiro, tá? Tá o Felipe Luiz aqui chegando. Tem o Abel Ferreira que é português, né? Tá no futebol brasileiro. Mas nós estamos falando de Tite. Qualquer nome brasileiro que a gente fale agora, ele não estará no mesmo degrau do Tite. Cuidado com a reversão de expectativa, certo? O Fabinho Soldado, que é o novo executivo, ele precisa chegar, e ele vai chegar, com a seguinte missão. Mexer no grupo, mudar a fotografia do grupo. Tem que fazer isso. Vaguinha, não tem dinheiro. Tem dinheiro, tem receita entrando. Tem como mexer nessa folha salarial e tem como vender jogadores. Só que esse profissional de mercado, ele precisa ser um cara que abra portas, que tenha relacionamento com empresários e que tenha relacionamento com clubes, com dirigentes. Meu amigo, como é que tá a situação aí? Gente, eu tenho um jogador aqui, eu preciso da tua ajuda. Me ajuda agora, eu tô chegando aqui, tô iniciando um trabalho.
Tem como tu me ajudar? Olha só, ali na frente, o Inter tem jogadores de base, eu vou dar prioridade para vocês. Tem como tu me ajudar? Esse é o trabalho, cara. Vai ter que ser um trabalho assim. Esse é o trabalho do profissional do mercado. Ficar sentado carimbando documento, como fazia o André Mazzucco, não dá. Eu levantei aqui 100 milhões. Mais de 100 milhões de reais. Vitão. Vitão tem que ser negociado, cara. O Vitão, se ele não for negociado agora, o Inter perde dinheiro. Ah, mas o Vitão tem que ficar porque o Vitão não é mais incontestável. O Inter tem que fazer dinheiro com o Vitão. 8 milhões de euros. Bernabei. Muita gente acha que o Inter pagou 7 de euros, 8 de euros. A informação, o Inter pagou 4,5 pelo Bernabei. O percentual é menor, é verdade. Mas dá para recuperar esse percentual. 4 milhões de euros aí. E Borré? O Borré tem 29 anos. O Borré tem que ter mercado, ele voltou da Europa agora. Vai jogar a Copa do Mundo. Esse cara tem mercado. O Inter consegue botar a mão em 4 milhões. Consegue. Futebol dos Estados Unidos, mundo árabe, Argentina, River Plate. Tem que fazer negócio. Tu levanta 100 milhões de reais para respirar, para oxigenar. E para contratar jogador, claro que tu vai precisar fazer um investimento, mas o Inter tem moeda de troca também, pode fazer negócio e pode pegar jogador que está em fim de contrato. Criatividade, como o Inter já teve, mas deixou de ter nos últimos anos. Tá legal? Vamos lá! Eu fico em cima, qualquer novidade eu trago para vocês aqui sobre o Tite. Para fechar o conteúdo, como eu prometi, palpite do Vaga KTO. Resultado final, atenção. Corinthians e Cruzeiro, na minha opinião, empatam hoje em São Paulo. Passa o Corinthians. Tô torcendo pro Cruzeiro. Vasco e Fluminense, ou melhor, Fluminense e Vasco. Resultado final. O Fluminense vai se atirar e o Vasco ganha esse jogo. Botei R$25 numa odd de 15,25. 381,25 é o que volta pro Vaga. Tá legal? Você pode escolher aqui a sua combinada, você pode apostar em um jogo só, pode ir lá ver o jogador a marcar, tem tudo na KTO. Mas lembre-se, é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. kto.bet.br